conexão de um caminho espiritual com o caminho psicológico. Hoje, a gente vai trazer uma reflexão que começa com a citação de um físico que ganhou um Nobel na ciência. Ele é doutor, ele é um físico e doutor em mecânica de fluidos, né? E ele está trazendo uma percepção dentro desse trabalho na ciência. Ele é doutor quântico desse olhar físico que casa muito bem com todas as descobertas que a psicologia vem fazendo dentro da focalização e que as descobertas espirituais já falavam disso há muito, casa muito bem com todas as descobertas que a psicologia. Nós estamos falando de corpos energéticos, as descobertas, ou seja, espirituais já falavam. Cada vez mais essas pesquisas elas vão se avançar, elas vão se aprofundar para a gente poder conseguir mensurar que estamos o tempo todo conectados num mar. Cada vez mais essas pesquisas elas vão se avançar, onde informações estão sendo transmitidas e recebidas o tempo todo na nossa vida. Então a citação dele é assim: de maneira esquemática. O nome dele, Jean-Pierre Garnier Mallet, é um francês. E a citação dele é assim: de maneira esquemática, podemos dizer que um corpo energético informa a nosso corpo físico. E a citação dele é assim: então, de maneira esquemática, podemos dizer que eu tinha conhecido dentro dos meus estudos espiritualistas, era essa a minha impressão. Só que eu nunca tinha visto alguém falar disso dentro da focalização. O que a focalização propõe como um método psicológico de acessar a nossa experiência mais profunda, a nossa verdade. Ela propõe um trabalho de introspecção, onde as sensações do corpo vão sendo descodificadas e a gente vai conseguindo escutar verdades, ideias, pensamentos, impressões que não estavam acessíveis, mas que estavam sendo sentidas. A gente permanece muito voltado para fora e muito desatento à nossa experiência interior. Então, quando alguém chega e diz, não, olha para dentro, volta para dentro, conhece-te a ti mesmo, a gente fica meio, como é que faz? Muito voltado. E a nossa maneira de fazer isso ainda é muito mental, ainda é muito racional. E aqui o que a gente vem aprendendo com o trabalho do Petor, com o trabalho da focalização, é a gente cada vez mais sair da dimensão explicativa, racional e mental e ir para uma dimensão que é experiencial. E dessa dimensão experiencial, a nossa abertura a ser desenvolvida é um trabalho sentido. A gente está cada vez mais se abrindo para sentir. E essa é que é a mudança de paradigma. A nossa abertura a se conhecer é depois de sentir aquilo que a gente não está entendendo, mas está sendo sentido. Dessas sensações que a gente vive todo dia e que não dá atenção, se a gente puder dar atenção para elas, dali vai se revelar um conhecimento a respeito da nossa vida e da nossa experiência que pode nos guiar nos nossos caminhos. Então, ele diz assim, um corpo energético informa o nosso corpo físico. Então, eu vou contar para vocês a minha primeira experiência com a focalização. Ele diz assim,
Eu não conhecia, fui num congresso latino-americano em São Paulo. E lá, eu conheci Helena Frisa, que é a nossa atual professora, mas na época ela veio me apresentar a focalização e ela fez uma roda em São Paulo, onde ela foi nos guiando para esse caminho, para esse universo interior, que é a nossa atual professora, mas e ali ela veio me apresentar. O comando é sempre esse: se abra e vá nos preparando a se tornarmos cada vez mais receptivos ao que surge e ali a partir do corpo. O comando é sempre e desta abertura, eu estava ali nesse congresso envolvido com uma menina. A gente estava ali tentando se entender e de repente nessa roda me veio uma imagem desta abertura dela se despedindo de congresso envolvido. Eu achei estranho, porque a gente estava ali se entendendo bem, estava sendo ótimo. A minha ideia consciente era: nós vamos continuar um contato depois daqui, nós vamos seguir com essa interação. Na minha cabeça estava tudo encaminhando e apontando para isso. Ou pelo menos era o que eu queria e era o que eu estava vendo conscientemente. Ali naquela hora, uma nova dimensão se apresentou como uma informação. Primeiro surgiu algo estranho, foi uma angústia, e depois era o que eu queria e era o que eu estava por uma imagem. A imagem já era uma tradução da experiência sentida. E a imagem era essa: ela se despedindo, e eu olhando para ela e embora, e veio uma tristeza, e eu chorando. A imagem já era uma tradução da experiência. Essa foi a experiência. E a imagem era essa. E eu não entendi. E quando acabou, e eu olhando para ela e diz: olha, é verdade que você está pensando em se afastar, que a gente não quer, Matheus, eu não estou realmente me sentindo disponível para nenhum relacionamento agora. Ela diz: olha, tá, é verdade que eu já tinha sido informado. Eu fui confirmar com ela e ela confirmou. É isso. Entendem? Esse corpo energético, ele transmite informações e recebe informações de uma maneira muito antecipada ao que a nossa mente consciente é capaz de entender. Então, quando a gente percebe que às vezes o nosso casamento não está mal, ele já não estava bem há muito tempo. Mas a gente não queria ver, não estava querendo dar atenção para isso. Quando a gente percebe que o nosso corpo físico adoece, esse corpo energético, ele estava sinalizando ver isso há muito tempo, de várias formas desconfortáveis. E quando a gente não consegue ouvir, isso fala mais alto, vai descendo uma camada mais densa, que é o corpo físico. E no corpo físico isso grita de um jeito que nós não conseguimos não dar atenção. Como uma dor de dente, por exemplo, que chega e quando ela chega, para tudo. Ou um resfriado que quando chega, ele nos imobiliza, não dar atenção. Chegou no corpo já com essa força de que chega e quando ela chega, fazer parar. Ou um resfriado, a atenção, mas essa é a ideia. E ela passa despercebida já com essa força de se a gente começa a dar mais atenção na nossa vida, nós vamos perceber qual relação alimenta a nossa alma e qual relação está nos fazendo. Passa despercebido já com essa força. Quando que eu estou à vontade para estar em determinado ambiente, às vezes alguém me pede uma indicação de terapia, por exemplo. Matheus, tem algum terapeuta aí da sua equipe que pode
ajudar, né? Essa pessoa amiga que está precisando de determinado ambiente. Às vezes alguém me pede uma indicação de terapia. É tão delicado isso, porque por mais que a gente indique, e a pessoa que tem toda a habilitação, toda a especialização para poder estar fazendo o melhor trabalho, ali, naquele encontro, são dois corpos energéticos que vão se encontrar, e mesmo que eles não digam nada, uma relação, uma interação ali vai acontecer, para além de todas as dois corpos energéticos que vão se... E nessa interação, mesmo que eles não digam nada, o que nós vamos perceber vai ser informado para nós através de sensações corporais. E nessa interação, o Geraldo pergunta aqui, por que a gente demora, Matheus, tanto para ter essa escuta? Informado para nós através que isso demora tanto? Sensações corporais. Então, Geraldo, eu vou te responder como me respondeu um professor citando uma música argentina, de um argentino que diz assim: nós demoramos a perceber porque nós vivemos distraídos. O professor citando esse poema falava assim: não estás deprimido, estás distraída. Nós demoramos. Essa distração de si mesmos, ela pode nos levar a depressões, ela pode nos levar a doença. Tá ruim no YouTube? Que bom, Danusa, obrigado. O que eu posso fazer para o som não ficar ruim no YouTube? Tá ruim porque tá baixo? Tá ruim no YouTube? Que bom, Danusa, obrigado. O que eu posso fazer para o som? Não sei o que fazer para o som não ficar ruim lá. Tá ruim porque tá baixo? Solange ainda pergunta, Matheus, e quando os encontros são virtuais, como se dá essa interação? Não sei o que fazer para o som. Tá dando eco. Veja se melhora. Solange ainda pergunta, Matheus, e quando os encontros são virtuais, como se dá essa interação? Já sei o que fazer para o som. Melhorou, né? Agora vai melhorar. Obrigado por quem disse aí, beleza. Então, a primeira pergunta é por que a gente demora tanto a poder perceber essas sensações? Primeiro é porque a gente vive num estado de distração muito grande, né? E nessa distração, a gente vai se perdendo de vista. Então, todo o trabalho bem conduzido de terapia, às vezes um trabalho de Pettork, um trabalho de meditação, ele tem a intenção de estar nos trazendo de volta para nós. Um trabalho de meditação nada mais é do que a gente criar espaços, obrigado, Danusa, criar espaços para que a gente possa estar voltando a atenção para nós. Isso é tão simples, mas a gente não imagina o tanto que é poderoso esse hábito de voltar a atenção para nós. Isso é trazer energia para nós, isso é trazer consideração para nós, né? E a gente pode fazer isso de uma maneira muito simples, que é essa, um momento de aquietamento, um momento onde eu me dedico a escutar essa experiência sentida, entendendo que o corpo ele vai estar emanando, ele vai estar trazendo à tona informações desse corpo energético que tem uma sabedoria muito maior do que a minha mente racional, né? Então, é isso, a gente vive se traindo nessa distração, a gente vive dando atenção a um monte de coisa que não é prioridade,
e que não vai ter um efeito transformador na nossa vida, que não vai trazer um alimento para a nossa alma capaz de nos trazer mais vida, mais satisfação, né? Então, a outra pergunta foi: como acontece isso no virtual? A pandemia, ela acelerou esses contatos virtuais, e muita gente que às vezes demoraria ou talvez nem teria essa disponibilidade de conexão virtual passou a ter para poder se relacionar, porque para muitos essa passou a ser a interação, né? O virtual passou a ser uma janela para o mundo, né? Então, nessa interação virtual, alguns de vocês podem ter percebido, mas para mim foi muito claro, não há diferença. Se você estiver atento e se você estiver presente, né, nessas distrações, nessas interações virtuais, é muito claro. Às vezes eu estou aqui numa boa, atendendo uma pessoa, conversando com vocês, e terminei esse atendimento, começa um outro atendimento, o cliente começa a falar, vai me dando uma vontade de bocejar, vai me dando um peso, vai me dando um desconforto. Isso, né, eu já venho me treinando a perceber, eu sei que está ligado àquela interação que está acontecendo ali, nessa troca de informações. E mais do que ficar tentando entender o que eu não sei, porque o que vier vai vir como uma informação essencial. Então, a maioria daquilo que a gente sente, nós não vamos entender. E a gente precisa se conformar com isso. Mas quando a gente se dedica a dar atenção, aí começa a se revelar o essencial, né? Eu não sei o que se tratava desse contato, mas a sensação que eu tinha é que eu estava interagindo com um peso muito grande. E quando eu olhava para essa pessoa que eu conversava, assim, ele ia falando, relatando, né, caso, relatando o problema, a dificuldade que ele estava vivendo, mas sabe, a expressão do rosto dela confirmava essa sensação que eu estava tendo de uma pessoa muito dura com ela mesma, né? Ou seja, toda a forma de sentir e de pensar daquela pessoa, ela estava trazendo um peso. Um peso para ela que talvez ela já tenha se acostumado a sentir e a viver, né, com ele, como se fosse normal, né? Mas, para mim, aquilo ali chegou como um choque, vocês entendem? Essa interação, e eu absorvia, eu estava sentindo no meu corpo a sensação, a gente chama isso de empatia corporal, né? Empatia corporal, que é a capacidade de estar escutando o outro com o nosso corpo. Nós escutamos muito com o nosso corpo, se a gente parar para dar atenção. Exato, o jeito de ser comum sendo pesado, né, não quer dizer que era normal, mas ele se acostumou com aquele peso. A gente se acostuma com cada coisa ruim, não é? A gente acostuma com dores, a gente acostuma com uma infelicidade. Fazer o quê? Você desistiu, então, de criar uma mudança? Você desistiu, né, de encontrar uma realização? Como se fosse normal viver de uma forma insatisfeita, né? E, na verdade, né, o normal, assim, o natural, melhor dizendo, que normal ele está muito ligado à convenção social, né, que acha o que é normal, aquilo que é aceito pela maioria. Mas o natural é o que a gente busca quando a gente vai aprendendo a se escutar
é escutar a nossa natureza orgânica, a nossa natureza espiritual. E esse natural, se a gente for naturalmente o que a gente é, nós vamos estar em paz. Naturalmente, nós vamos estar em estado de contentamento. Essa é a visão humanista do ser, né? Essa é a visão espiritualista do ser. Que a nossa verdade, a nossa natureza espiritual, ela é pacífica, ela é prazer de ser. Não é prazer por ter ganhado uma coisa que eu queria, não é prazer por ter atendido uma expectativa, é prazer de ser. Que ele só é alcançado por almas simples, né? Por almas que já se despojaram dessa ânsia de ter, ou dessa ânsia de parecer, né? Então nós demoramos muito tempo para ir renunciando a esses valores de aparência, né, que cria tanta tensão na nossa vida a ponto de roubar a paz natural do ser. Né? Então, seguindo aqui dentro de uma abordagem física, né, olha essa outra afirmativa desse professor, que é Jean-Pierre Garnier. Toda partícula emite e recebe ondas. Né? Então nós estamos falando aqui, não é mais de uma mística, né, oriental, ocultista, que sempre afirmou essas coisas, mas é agora de tratados físicos que estão confirmando, olha, toda partícula ela emite e recebe ondas. Todo organismo ele é composto, né, de partículas, e todo organismo ele também emite e recebe informações. Então, essas informações elas são transmitidas com o nosso pensar e o nosso sentir. E como nós não temos consciência de tudo aquilo que a gente pensa e sente, tudo aquilo que está em nós, a gente vai, né, atraindo coisas sem perceber, afastando situações sem perceber. Né? A Aline falou, um exemplo de distração é essa, a gente fica buscando prazeres fora o tempo todo. É a gente não conseguir nos oferecer um momento de silêncio. A gente não conseguir parar para se aquietar. Porque quando eu parar, eu vou escutar talvez o barulho desses conflitos mal resolvidos em mim. Né? E quando eu paro para escutar isso, num primeiro momento pode ser desconfortável. E eu não quero, eu rejeito. Então, a busca por prazeres externos, ela é muito ansiosa. Né? A gente busca... Outro dia eu fiz essa publicação de um mestre budista, né, que se despediu há pouco tempo. Eu não sei pronunciar o nome dele, não vou nem ousar. Mas ele disse, vocês já repararam o tanto de coisa que a gente faz para não ficar em silêncio? A gente liga a internet, a gente põe o Instagram, a gente põe uma música, a gente começa a pensar, né? Deixa eu pensar, né? Começa a planejar, né? A mente começa nós temos um vício que é viver em atividade mental o tempo todo. Pensação, né? Isso. Preenchendo, né? De ruídos o tempo inteiro. Né?
produzindo, buscando produções o tempo inteiro. Então, essa é a nossa forma cotidiana. É uma fuga. E o que a gente está trazendo com a focalização, acima de tudo, né, o primeiro passo da focalização é uma pausa. Gente, o pessoal do Instagram talvez não vá ver, mas o pessoal do YouTube, nós estamos aqui reativando os encontros presenciais. Deixa eu mostrar aqui no Instagram também, olha lá. Começamos aqui devagar, né, a retomar esses encontros. Onde que eu estava? Do silêncio. Então, o primeiro passo da focalização é pausa. Né? É a gente saber parar. Né? Porque nós não vamos conseguir aprofundar em nada se a gente não parar. Então, às vezes eu começo é um consumismo, consumir informações, consumir conhecimentos o tempo todo. Nós tivemos uma professora, e hoje a gente falou disso no nosso grupo de estudo essa semana com os alunos. Assim, às vezes numa aula, a pessoa está transmitindo algo e os alunos estão pensando sobre aquilo, ou escrevendo aquilo para poder tentar agarrar aquelas palavras, para tentar registrar aquelas palavras, né? Sendo que nesse momento pode estar perdendo a beleza do encontro, do só estar ali receptivo àquilo que está sendo transmitido, né? E aí nós estamos falando aqui de uma transmissão experiencial de conhecimento, que é onde eu acho que eu mais aprendo, e eu valorizo muito isso na hora de ensinar também. Quando eu estou ensinando para os alunos, eu mostro o trabalho trabalhando, eu mostro o trabalho atendendo uma pessoa que se disponha a se abrir, né, ali no grupo. E nesse atendimento, ali, quanta coisa está sendo transmitida, né? Nós tivemos uma professora, a Helena Frisa, que esteve dando uma aula para nós, e ela deu uma aula, acho que ela ficou conosco 3 horas, e ela deve ter falado durante umas 2 horas e 20, e durante 40 minutos, 30 minutos, ela fez uma prática. E na hora que ela fez a prática, assim, eu fiquei completamente vidrado na forma com que ela estava conduzindo, e fiquei encantado porque eu vi ali um manejo terapêutico que ela estava apresentando, que depois eu me vi atendendo e eu me via usando a mesmo manejo, e na hora que eu me via propondo aquele movimento para o cliente, é que eu me dava conta, estou fazendo igual ela, sabe? Na hora daquele momento é que eu vi que eu aprendi, né? Então essa é uma transmissão direta, é uma transmissão experiencial. Eu imagino que essa é a transmissão mais profunda do que informações. Informações a gente acha em livro, informações elas ficam muito aqui, e elas se perdem muito facilmente. Mas quando a gente vivencia aberto a essa troca de um jeito despojado ali, algo fica sem que a gente saiba que ficou, sem que a gente entenda como isso gravou, sem que a gente pense nisso para resgatar depois. Simplesmente aquilo fica à disposição, né? Assim como a Helena, por exemplo, ela foi uma aluna durante muitos anos do professor Gendlin, Eugênio Gendlin, que é o mestre da focalização. Ela esteve com ele
E durante anos ali convivendo, participando dos grupos de estudo, ela teve ali essa troca. E imagino quantas coisas que ela captou ali e trouxe para cá. E agora ali ela está trazendo para nós e assim nós vamos captando. Ou seja, percebe uma corrente que vai ligando a fonte, né? De olhar o outro fazendo e receber através de uma sintonia. E ao mesmo tempo eu via outras pessoas dizendo, olha, eu queria mais informação. Então cada um sintoniza com aquilo que busca, né, o seu alimento. Mas para mim o alimento maior ele vem dessa abertura experiencial, né? E assim eu fico imaginando que foi também a transmissão impactante do Cristo, né, nesse planeta. As pessoas próximas a ele, elas foram impactadas com a presença dele de um jeito que aquilo ali passou a ser o sentido da vida delas. E depois tiveram pessoas que não o conheceram diretamente, né? Mas começaram a entrar em contato com aqueles que tinham sido tocados por ele, né? Um dos primeiros mártires dentro do cristianismo foi Estevão. Tem até um relato bíblico sobre ele, que foi um jovem, ele devia ter uns 20 e poucos anos, mas ele ouviu falar de Jesus e ele ficou tão inflamado de amor por aquilo, tão tomado, que ele falou, agora eu vou dar a minha vida para falar disso. E ele começou a falar, e isso incomodou tanto os donos da verdade, do saber da época, e um deles era Saulo de Tarso, que apedrejaram ele até a morte, como um repúdio. E depois, esses que apedrejaram, principalmente esse Saulo, se transformou em um dos maiores divulgadores do cristianismo, que foi Paulo. Mas ali também, aquele encontro trouxe uma marca, né? Mas ainda longe de tocar o coração dele. Mas porque não é porque a gente encontra que a gente é tocado, mas existe um momento que o nosso coração se abre. E isso é muito misterioso no processo de aprendizagem da nossa vida. Eu me lembro, por exemplo, nesse caminho oriental, que desde muito novo eu me senti assim, impelido a buscar. Eu me lembro com 20, 21 anos, eu já estava praticando meditação com uma certa frequência. E eu lia livros e fazia meditação 2 vezes por dia, eu tinha um sistema bem comprometido, bem intenso, mas no fundo foram só 20 anos depois, mais ou menos, é que eu fui tocado pela essência desse caminho oriental. Até então, aquilo ali parecia que tinha um benefício, que tinha uma beleza, mas ainda não tinha alcançado um lugar mais profundo, que só 20 anos depois eu encontrei esse lugar, né, interno. Algo se abriu e eu falei, agora eu entendo o que estava sendo dito ali. Antes eu lia, era uma informação que chegava, eu achava bonito, mas aquilo ainda não tinha, né, um lugar aqui. Vocês entendem? Um lugar aqui de verdade, vivida. Então, uma coisa é entender e outra coisa é experienciar, né? E é nesse experienciar que a gente está se dedicando hoje, porque o que eu fui percebendo, gente, é que nós estamos muito cheios de informações sobre psicologia, sobre autoconhecimento,
sobre espiritualidade, muita informação, a ponto de às vezes ficar congestionado. E o conflito é perceber que essas informações, elas, por mais bonitas que elas sejam, elas não são suficientes para criar na nossa vida um estado de consciência diferente, onde eu possa, assim, né, Geraldo, saborear a sabedoria, saborear o contentamento interno, saborear a simplicidade de ser. Então, o que eu tenho me dedicado em tudo que eu faço, principalmente depois de conhecer esse caminho experiencial, esse caminho da focalização, é o que tem algumas pessoas têm falado de uma cultura minimalista. Eu não conheço muito isso, mas eu acho que é algo parecido. É você ir tirando excessos para ficar com o que é essencial, né? Esses excessos também são mentais, né? São excessos de informações que não ajudam, né? Então, nos nossos estudos, eu tenho buscado, seja o estudo dentro do Pathwork, alguém chega, Matheus, que palestra vocês estão estudando? Nós estamos estudando a 204. Mas eu não tenho a menor pretensão de saber o dia que nós vamos parar de estudar a 204. Porque nós queremos experienciar esse caminho, esse trecho, essas palavras. Às vezes tem uma palavra, é tão profunda que passar por cima disso como uma informação que foi apenas entendida é um pecado, é um desperdício. Tem palavras que elas precisam parar para sentir. A mesma coisa sobre o Evangelho, né? Eu participei muitas vezes de grupos de estudo onde se falava assim da teologia cristã, da teologia, né, da compreensão da mística cristã, mas aquilo ali às vezes ficava no andar de cima somente, tão superficial. Então a gente criou o Evangelho Sentido. A gente lê só um versículo por encontro. E não nos interessa entender sobre aquilo, mas perceber como que aquilo ali me toca. Como que o meu corpo interpreta o Evangelho. Como que o teu corpo sente quando você se dispõe a fazer uma oração. Quantas orações são feitas aí de uma forma tão mental, tão racional, sem efeito nenhum, né? Então, que bom, está chegando essa cultura da gente ir se voltando mais para o que é o essencial. E mesmo que às vezes a gente possa se distrair disso de novo e começar, aí qual que é o oposto do essencial e desse lugar? Para mim, eu chamo de tudo que não for o essencial é uma extravagância. Percebam agora quantas extravagâncias a gente faz na nossa vida. Extravagância intelectual, extravagância de consumo, extravagância de comprar coisas que eu não preciso, né? Extravagância de comer. Boa, Ju. Extravagância de comer. Deixa aí, qual é mais extravagâncias, né? Que nos tira desse lugar essencial. Ou seja, a gente busca extravagâncias para tentar encontrar uma satisfação que eu não estou conseguindo ainda com a simplicidade de ser, né? Então, seguindo aqui um pouquinho o nosso estudo, agora uma frase da Helena Frisa nesse livro, né? Focus In. Ela diz assim: há algo que sempre sabe em mim. Há algo que sempre sabe tudo. Veja como eu ouvi isso. Nós temos um Google maravilhoso aqui dentro. Nós temos uma fonte de informação que foi chamada, né, por esse corpo energético, né,
por esse corpo de sabedoria interior. E esse corpo, ele fala conosco, ele transmite essa sabedoria pela pele, pelas sensações. O Gendlin vai dar um nome para essa dimensão de implícito, que é uma dimensão, Freud chamou de inconsciente, Gendlin mudou o termo e trouxe a palavra implícito. É uma sabedoria implícita, com muita informação sobre tudo, sabe tudo. Como ali eu sabia, algo em mim sabia que aquela relação ali não poderia continuar. A frase é: há algo que sempre sabe em mim. Algo que sempre sabe tudo. E se a gente começar a desenvolver o hábito de consultar essa fonte de sabedoria, nós podemos encontrar direções que estejam muito mais de acordo com a minha verdade e com a minha necessidade. Eu me lembro quando a gente foi aqui decidir se a gente continuava ou não com nossos encontros presenciais, eu não quis decidir isso por argumentos racionais, né? Eu tinha argumentos racionais que me levavam a desistir, principalmente se esses argumentos fossem considerar a questão financeira, né? Do que eu pago para ficar numa casa que eu uso pouco. Não faz sentido financeiramente falando. Mas é só isso que importa numa decisão? Se fosse, eu não tinha nem escolhido psicologia. Embora ultimamente eu não estou podendo reclamar, estou muito grato a tudo que está chegando. Né? A partir do momento que você vai se dando mais, vai chegando mais. Eu decidi dar mais de mim e de tudo que eu aprendi, tem chegado mais. Mas não foi essa a opção, né? Considerando o lado financeiro para escolher psicologia. E também não foi essa a opção que eu tomei, esse argumento, né, financeiro, para decidir se eu ficava aqui com essa casa e com esses eventos presenciais ou não. O que eu fiz? Eu reuni com o grupo e falamos agora nós vamos sentir. Né? Agora nós vamos consultar essa fonte. E dali veio para mim e para eles. Queremos seguir. Veio de onde? Desse lugar misterioso. E aí a gente pode falar, né? Que lugar é esse? Aqui está sendo dito um corpo energético, fonte de toda a sabedoria. Aí, se você for num ambiente religioso e cristão, talvez poderiam dizer, olha, é Deus que falou comigo. É o Espírito Santo que falou comigo. A gente dá nome para isso que a gente não entende, mas é sentido. E a gente sabe que não é algo que eu possa chamar de que eu pensei nisso. Não, isso se revelou. Essa fonte se revela. E o que Gendlin descobriu é uma forma, um passo a passo, para que a gente se torne mais disponível para escutar essas revelações. Né? Se for uma psicanálise, vai falar é o inconsciente que falou. Gendlin então vai dizer, é o implícito, a sabedoria implícita que se revela. Mas eu gosto muito dessa ideia de um corpo energético, né? E vocês vão me ver falando mais disso, porque eu pretendo cada vez mais casar esses estudos, porque eu acho que traz uma compreensão muito clara, né, desse corpo energético, porque eu sinto corporalmente, mas não é no físico ainda, é energético. Por exemplo, nossa, me deu aqui um nó na garganta. Eu recebi, vou dar um outro exemplo.
Um nó na garganta não tem um nó na garganta físico, mas tem um nó energético que é sentido. Né? Um exemplo, uma amiga minha me indicou uns filmes. Mateus, estou com 3 filmes aqui para te indicar. E ela indicou. Os 3 falavam de histórias a respeito da Segunda Guerra Mundial. Eu gosto muito de filmes históricos que tratam, né, que retratam com fidelidade épocas, né, medievais, antigas, assim, que eu fico... Aí é que eu vejo, nossa, como que a gente evoluiu, apesar de ainda estar vendo tanta barbaridade, a gente tem muitos progressos. Nessa hora a gente vê, né? E, enfim, eu fico encantado com muitos filmes históricos, e ela me indicou 3 filmes ligados à Segunda Guerra. E aí, quando eu recebi a indicação e estava atento, né, essa escuta atenta, a gente vai aprendendo a fazer isso natural. Não é porque eu falo assim, deixa eu me escutar. Não, a gente vai aprendendo a estar mais perto de nós, aprendendo a ter esse hábito natural de se perceber. Gente, quando ela me deu as indicações, eu senti um frio na barriga. Senti algo começando a se angustiar e se contrair aqui dentro. Falei, nó, aí tem. Se eu ver esses filmes, algo vai me tocar, algo vai mexer pela indicação. O que é isso, Mateus? Você não sabe nada do que o filme está falando. Você só sabe que é sobre a Segunda Guerra. Você só lê os títulos. Mas, e o corpo energético? Ele sabe. Ele já entrou naquele link do título do filme, já captou todo a energia daquele filme e voltou. Pode ser também, né? Mas aqui dentro, uma expectativa, não sei se ela teria esse mesmo efeito sensório, né? Então, nós estamos falando que há uma interação sentida no corpo. E a expectativa, muitas vezes, ela também vem de um lugar muito mental, né? Enfim, eu não vi os filmes ainda, não vi ainda, porque essa indicação chegou ontem, mas eu estou prevendo, aí sim, essa expectativa foi criada, Sérgio, da sensação. Agora sim, eu estou com uma expectativa que esses filmes vão me tocar muito. E aí tem um lado meu que eu respondi para ela assim, me deu medo. Né? Me deu medo de ver. Mas vou ver. Né? E até para ver o que é isso, porque essa é a aventura. Né? Eu não gosto de ver coisas que me fazem mal, mas eu acho que tem algo ali para ser vivenciado. Né? Então, a expectativa foi criada depois que a sensação chegou. Entende? Agora eu tenho uma expectativa a partir da sensação. E eu tive, ao mesmo tempo que veio a sensação, dessa sensação me veio uma vontade. Né? Hoje, né, tem pessoas aqui que receberam um convite para estar aqui, seja virtualmente, né, aqui no YouTube, aqui no Instagram, ou seja presencial. Né? Quem recebeu o convite para estar aqui e veio, né, e presenciou e participou desse encontro, esse chamado que trouxe até aqui, ele veio associado com um monte de sensações que talvez não estavam tão claras racionalmente. Né? A Lu me pergunta assim, Mateus, você não acha que sentindo esse frio seria um sinal de que você não deveria assistir? Sim, a interpretação imediata é essa, né? Mas imagina, Lu, eu senti um frio quando eu pensei em abrir
a minha escola de focalização. Por quê? Porque eu tive medo. E é por isso que eu não deveria abrir? Então nós precisamos ser um pouco mais profundos para escutar. Que frio é esse? Porque se a gente for superficial, eu vou falar, eu senti um frio aqui quando eu pensei em abrir a escola de focalização, acho que eu não vou fazer não. Por quê? Porque foi desconfortável. Mas na verdade, era só um medo de não ser suficiente, de não conseguir me organizar, de não ser capaz. Né? E eu precisei justamente foi ir de encontro a esse medo, a esse frio e superar, né? Todos os fantasmas e todas as vozes críticas que estavam me dizendo, cuidado, você vai fracassar, vai ser horrível, ninguém vai gostar. E aí então foi superar. Eu vou ter que ver, né? A gente sofre muito interpretando a vida, sofre muito com imaginários, né? E o que a gente está aprendendo com esse caminho da interiorização, da focalização, é estar tirando o imaginário e se permitindo vivenciar. Ou seja, eu sei que existe um pensamento aqui que diz isso, né, pode ser ruim, mas será que é mesmo? Será que ali justamente não vai trazer algo que seja importante para mim me reconciliar com um aspecto em mim, né, que ainda precisa ser visto? Né? Não sei, nós vamos ter que ver. Isso é para tudo, é para todas as relações, né? Eu estava falando, nós estamos partindo aqui para o encerramento, mas eu estava falando no início sobre indicações de terapia, que às vezes a pessoa chega muito capacitada para atender aquela indicação e chega lá e a pessoa não se sente à vontade. Então, é uma coisa que eu digo, para que uma terapia funcione, para que você seja ajudado, é preciso haver essa empatia, é preciso haver essa sintonia, é preciso que a gente esteja à vontade, né? E que a gente possa estar percebendo, né, mais do que qualquer, né, outra coisa, a sensação que surge no contato com o outro. Né? A gente está preparando para encerrar e eu vou deixar essa última frase que ela diz assim. A gente vai aprendendo a facilitar essa recepção da informação que chega a partir do implícito. Então esse é o nosso desenvolvimento psicológico e espiritual. Não sei se vocês percebem que nesse momento não há uma divisão. Aqui o psicológico e o espiritual eles estão completamente unidos. Eu vou precisar de algumas posturas psicológicas para poder estar receptivo para essa dimensão que a gente pode chamar de espiritual, porque ela transcende a minha capacidade mental de me organizar. Então, esse é o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da nossa capacidade de sermos mais receptivos, para que a gente receba informações dessa sabedoria implícita e menos ativos nessa ideia. Não, deixa eu pensar sobre isso. Aí você fica ali e não chega a lugar nenhum. Nossa forma de abordar os nossos problemas e as nossas dúvidas geralmente são muito desgastantes, que a gente quer resolver, a gente quer explicar, a gente quer responder, e a gente ainda sabe muito pouco renunciar a toda essa ânsia de conquista para poder se relaxar no estado de receptividade, sim, para poder ser informado. É isso, gente. É essa a nossa partilha de hoje. Obrigado
né, pela presença, pela participação, que nos sustenta por essa troca, e até a próxima.